Salve, salve galera do Futebol Limitado, estamos aqui eu e o meu amigo Daniel Infante, nosso convidado especial. Vamos falar de Paulistão, né? É um prazer enorme estar com você aqui no Futebol Limitado. E vamos começar falando já dos grupos, né, Luizão? O grupo do Corinthians, na minha opinião, foi que achei um pouco de... O Corinthians não ia abrir tanta distância como abriu, né? Fez 23 pontos, o Guarani Inter de Limeira com 14 e o Água Santa com 11, acabou escapando, né? O grupo do São Paulo, sinceramente, achei que o São Paulo não ia se classificar pelo começo, depois tinha uns clássicos pela frente, né, Luiz? E aquele jogo contra a Ponte Preta, eu acho que foi primordial para o São Paulo poder buscar a classificação que ele ganhou no finalzinho. O São Paulo acabou se classificando bem, com 23 pontos, e vai enfrentar o São Bernardo aí. E a Ferroviária teve um pouco de... acabou ficando para trás, né, nessa reta final. E o Novo Horizontino, que acho que é a maior surpresa do campeonato inteiro, né, Luiz? Acabou ficando rebaixado. Eu tava analisando bem os 12 jogos do Paulista e o jogo na Copa do Brasil. Cara, tinha jogo que a bola simplesmente não queria entrar. Então, assim, é azar de futebol, mas um azar multiplicado por 13 jogos, 12 do Paulista da Copa do Brasil, não dá pra acreditar. É, verdade. O Horizontino sempre classificava nos outros anos anteriores, sempre caía no grupo do Palmeiras e fazia jogos com o Palmeiras até que ia bem, mas sempre estava na outra fase. Todo mundo esperava que ia enfrentar o São Paulo, né, na próxima fase, acabou caindo. O grupo C, o grupo do Palmeiras, foi o grupo mais forte, foi o grupo mais pontuação, né? O Palmeiras acabou disparando com 30 pontos, o Ituano fez 19, e vai enfrentar o Palmeiras, e vai ser um jogo difícil. Jogo duro pro Palmeiras. Jogo duro. Eu preferia ter pego o Botafogo, não queria pegar o Mirassol, mas acabou vindo Ituano aí. Eu acho que o Mirassol, pela circunstância que estava rolando, seria um adversário ainda acessível para o Palmeiras, porque ele já estava em queda com a saída do Eduardo Batista. É aquela história, né? Troca o treinador, o time parece que sente o baque. Então foi assim com o Mirassol. O Ituano é um adversário consistente, fez uma primeira fase bem regular. Agora, o Botafogo, eu acho que era o time mais acessível, mais que o próprio Mirassol. Por quê? Porque pra mim é o elenco mais fraco dos três. O Ituano vai jogar a Série B do Brasileiro e o Mirassol tem toda essa estrutura que a gente tá vendo nas últimas temporadas. Então, o Palmeiras não deu tanta sorte de pegar um adversário difícil, mas tá com uma campanha bem consistente. Muito. O grupo D, o grupo do Santos, né? Acho que não foi surpresa, pelo menos pra mim não sei pro Luiz, mas eu já contava o Bragantino em primeiro nesse grupo. E o Santos, você pega o Santo André, a Ponte Preta, o Santos ia brigar até a última rodada, como brigou. Mas acho que ninguém esperava assim que de novo ia brigar para não cair, né? Segundo ano consecutivo, que briga para não cair até a última rodada. Segundo ano consecutivo, que não vai para a próxima fase. É uma vergonha do tamanho do Santos, isso é fato. E a Ponte acabou caindo, né? Então acho que esse grupo aí não teve surpresa, na minha opinião, na questão do Bragantino. Eu acho o Bragantino bem forte e por uma possível... De novo. Uma possível semifinal com o Palmeiras vai engrossar. E assim, pensando assim, analisando grupo a grupo como você fez. Grupo A, eu esperava o Corinthians. Mas o segundo colocado, adversário do Corinthians, eu tava esperando a Internacional de Limeira, que para mim fez boas contratações. Na minha visão, inclusive, tem um time melhor que o do Guarani. Melhor. O Guarani fez uma primeira fase que alternou altos e baixos. Ele ganha do São Paulo na primeira rodada, aí perde do Mirassol, perde do Santo André. O Santo André é um jogo emblemático. O Guarani abriu 2-0, ficou com um jogador a mais e tomou virada. Então, assim, inadmissível. O Água Santa, eu esperava que brigaria pela permanência. Não esperava o Água Santa chegando na última rodada brigando por classificação. Só um detalhe, o Água Santa fez uma pontuação abaixo do corte para ficar. Então isso mostra como os dois rebaixados fizeram um campeonato ruim, tanto a Ponte Preta quanto o Novo Horizontino. No grupo B, o São Paulo começou mal por conta dos problemas com o Covid que ele teve. O São Paulo foi o time com mais casos de Covid no começo do campeonato. Foram 17 casos na pré-temporada. Aí o Ceni ajustando, com problemas na escalação. Eu acho que a hora que a mudança de rota do São Paulo foi o Pablo Maia. Para mim, o melhor jogador do São Paulo nessa primeira fase. A hora que ele entrou,
provavelmente a revelação do campeonato, o Ceni conseguiu ter um norte para ajustar a sua equipe. O São Bernardo, atual campeão da Série A2, é bem bom lembrar, numa das quartas de final, campeão da 1 e da 2 do ano passado. Ferroviária é aquilo que eu falava, eu esperava a Ferroviária classificada, pelo que fez na Série D e pelo investimento. Mas o time foi mal montado para essa temporada. O Elano, muitas críticas em Araraquara, inclusive acredito que ele deva perder o seu cargo muito em breve. Pode não chegar à Série D. E o Novo Horizontino? A decepção do campeonato, cara, porque... Eu acho que ninguém, mas nem jornalista, nem o torcedor, nem o time falava que ia cair. E o mais pessimista torcedor do Novo Horizontino falava, porque é a base que subiu para a Série B. Isso. E assim, o treinador, eu achava que tinha que trocar o treinador. Eu acho que o Novo Horizontino, agora a gente olhando para frente, tem um bom treinador para a Série B, tem possibilidade de fazer uma campanha digna. Não para subir. Eu acho que o Novo Horizontino tem que se focar em ficar. Porque ele já vai perder receita para o Campeonato Paulista, e se ele cair para a Série C, perde ainda mais receita. Fica difícil uma reconstrução. É o caso da Ponte Preta no grupo D, que cai. Eu esperava o rebaixamento da Ponte Preta, por quê? Problemas financeiros, problemas políticos. Só que eu vi a galera falando, a Ponte Preta contratou o Dedé, contratou o Wesley, acho que vai brigar. Eu não achava, porque o time emendou uma sequência de 7 jogos sem ganhar, 6 derrotas. O Luca também, não foi? O Luca, eu tava brigando ali pra artilharia com o Ronaldo da Inter de Limeira, o Ronaldo acabou abrindo vantagem e o Luca nem participou do jogo contra o Ituano. E o Ribamar faz 2 gols e se machuca, rompeu o tendão de Aquiles após o gol. O Santos ele tá com problemas dentro e fora de campo. A safra da base do Santos tem sido um problema. O Santos não tá conseguindo trazer o jogador jovem para jogar. Os jogadores não estão dando conta. E a pressão é grande. E você vê que aquela safra não é a mesma mais, né? Você pega a categoria de base sub-15, sub-17, a própria Copinha. O Santos chegou muito longe na Copinha? Chegou. Né? Chegou na final, logicamente. Mas você via que não tinha aquele time. Na minha opinião, não sei como chegou na final. Pra mim, o Fluminense era mais forte que o Santos. Foi na superação. Foi no jogo coletivo. O destaque individual, eu não via no Santos da Copinha. Então, você percebe. O Santo André, pra mim, era candidato a rebaixamento, mesmo com um bom treinador, que é o Carpini, que é um dos grandes treinadores do interior hoje. Mas ele foi surpreendendo, porque ele vendeu caro as derrotas para Corinthians e São Paulo, perdeu pelo placar mínimo, vendeu muito caro, e conseguiu buscar a classificação, venceu a Inter, que acabou com essa derrota ficando fora. Se a Inter tivesse empatado o jogo, ela tinha se classificado, mas o Santo André ficaria fora. O troféu do interior ele é importante porque ele dá uma vaga na Copa do Brasil, ou seja, é dinheiro. Isso. Eu vou colocar 2 times que vão brigar forte para mim. São os 2 do grupo do Palmeiras, Botafogo e Mirassol. Eu ia falar isso. Principalmente o Mirassol. Por quê? O Mirassol ele tem um elenco melhor que o Botafogo, mas desencaixou na reta final. Então, eu acho o Inter de Limeira pode surpreender. Pode. A Ferroviária também. Só se melhorar muito a Ferroviária. Pode surpreender. Eu acho que fica entre os 3. Mirassol, Botafogo e Inter de Limeira, na minha opinião. Inter de Limeira que vem por uma série... Inter de Limeira tá se estruturando, né? Fazendo CT, tá pensando na estrutura. Olhando a longo prazo, porque escapou com muita tranquilidade do rebaixamento. A questão pro interior é permanecer na primeira divisão. Com certeza. Depois buscar mais. O Guarani tá sendo assim. Se der, busca mais, né? Busca mais, tá certo. E, Daniel, vamos falar dos rebaixados agora. Vamos lá. O que você acha que levou Ponte Preta e Novo Horizontino a caírem para a Série A2 de 2023? Vamos lá, Luiz. Vou ser bem sincero. Da Ponte Preta, acho que a questão financeira pesou muito, né? Acho que a mais... Política também. Política. Coisa que o Guarani não está vivendo tanto. Já viveu numa época, né? Mas acho que hoje a Ponte está passando um momento muito difícil. Era o clube mais do interior, mais presente na Série A1, né? Até então. Exatamente. Agora é o Ituano. Olha, o Ituano. Ituano, Botafogo e Ferroviária, se não me engano. E o Corinthians mostrou coisas boas nesses 3 jogos do Vitor Pereira. 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 6 gols e sofreu 1. Então, assim, o Corinthians está mostrando uma cara diferente. Porém, é time de 45 minutos. O Vitor Ferreira acho que fez 4 jogos, não foi? Ele perdeu os 2
Palmeiras e São Paulo, né? Ah, é verdade, 4 jogos. 4 jogos. 2 vitórias, 2 derrotas, sendo que os 2 clássicos ele perdeu, só que ele venceu os 2 times que caíram, né? No caso, no Horizontino e Ponte Preta. Então não tem como levar muito. Mas sim, tem um futebol melhor do que estava com certeza possível. Mas eu acho que o que pesa muito contra o Corinthians e vai fazer diferença lá na frente é a questão física. O time tá mal fisicamente. O principal jogador do time não tá 100%. E quarta domingo as finais. Vai ter que ser na superação. Bragantino, aquela história, né? É o trabalho consolidado, tomando forma. Deixa o Bragantino numa situação muito boa para ser semifinalista do Paulistão, coisa que ele não conseguiu com a Red Bull ainda, hein? Seria a primeira vez, né? Porque na outra vez ele pegou Palmeiras ano passado e ficou fora. Verdade. Ele conseguiu chegar numa final de Sul-Americana antes de uma semifinal de Paulista. Olha que loucura, né? E na Série C eu tô vendo Mirassol e Botafogo chegando com o pé na porta. Favoritos. Chegando com o pé na porta. Série C esse ano com um regulamento diferente. Todos se enfrentam na primeira fase. Então, assim, quem tiver uma regularidade maior... Você gostou do regulamento? Você gostou da mudança? Gostei. Eu também. Eu acho que vai ser muito bacana. Gostaria que fossem 38 jogos, né? E de volta para todo mundo. Seria para mostrar para os times já ver o que eles vão enfrentar lá em cima, né? E vão enfrentar a Série B, que vão enfrentar a Série A. Sem contar que são mais datas, são mais receitas. Os próprios jogadores profissionais têm um calendário melhor também. Mas quem sabe, né? Tá em evolução. No futuro a gente pode ver. E na Série D, que a gente vai ter Ferroviária, Inter de Limeira... Minha torcida pros dois, você falou já. Santo André também. Eu acho que esses 3 times vão vir bem na Série D. Porque o nível do Campeonato Paulista ele é muito mais alto. E, querendo ou não, apesar dos problemas, das dificuldades, fizeram um bom Campeonato Paulista. O Água Santa, ele ficou bem perto de pegar a vaga na Série D ano que vem. Mas eu acho que o Água Santa tá começando a pôr o projeto em prática. Por quê? Ele vai conseguir a receita de Campeonato Paulista para ano que vem. Permanecer. É muito boa. Então já vai ajudar bastante. Então, eu tô vendo o Água Santa brigando um pouco melhor nas próximas temporadas. Porém, tem que ter regularidade. Eu acho que trocou o treinador na hora certa. É aquela história, né? A gente fala de troca de treinador na hora errada. O Água Santa viu que a situação estava se complicando para permanência, demitiu o Sérgio Guedes. Eu discordei da demissão na época, mas aí você vê como o time conseguiu resultados importantes. Destaco, claro, a vitória contra a Ponte Preta no Majestoso. E aparentemente, se tudo ocorrer como todo mundo espera, né? O Palmeiras avançado do ano e o Bragantino avançado Santo André se enfrentariam na semifinal na Allianz Parque. O Corinthians e São Paulo vencendo seus jogos, também se enfrentariam lá em Itaquera. Dependendo do saldo de gols, pode inverter a situação, hein? Por exemplo, o Palmeiras e Corinthians na semifinal, ou o Palmeiras e São Paulo mesmo. Acho que o Bragantino passa, São Paulo mais passa. Passa. Pode passar, né? Vamos lá, o São Paulo passa nos pênaltis contra o São Paulo. Tá muito aberto ainda. Então, começa mata-mata, mas o mata-mata é um mata-mata em aberto, porque a pontuação continua somando. O que vai acontecer? Fechou? Fechou. Valeu, galera. Combinado. Aquele abraço. Foi um prazer.